Então, pessoal, continuando, vamos falar um pouquinho sobre religadores, tá? É só para deixar claro, o religador ele faz parte da rede de média tensão de distribuição, tá? Ele não vai entrar nas subestações de 13.8 kV. Porém, alguns religadores são utilizados no momento em que se faz a alimentação do nosso cliente, ou seja, coloca-se alguns religadores ali para desligar e religar a energia do cliente de maneira automática. Então está sendo utilizado isso. E como ele é um equipamento muito interessante, inclusive a níveis de proteção também, nós vamos falar um pouquinho dele, acho que vale a pena aí a gente salientar e abrir esse parêntese. Tá? É um dispositivo interruptor autocontrolado com capacidade para detectar condições de sobrecorrente, interromper o circuito se a sobrecorrente persiste por um determinado tempo pré-estabelecido, automaticamente religar para energizar a linha e bloquear depois de completa a sequência de operação para a qual foi programado. Ou seja, o que ele faz? Ele tem a função de funcionar como disjuntor de média, porém ele faz o religamento. A maioria dos disjuntores ele só faz seccionamento, ele não faz o religamento. Então nesse caso ele também vai fazer o religamento, tá? Dependendo de uma configuração. Tá? Como é que funciona essa configuração? Eu vou já explicar posteriormente. Então olha só, ele opera quando detecta correntes de curto-circuito, desligando e religando automaticamente os circuitos em um número pré-determinado de vezes, ou seja, ele identificou que tem uma corrente de curto-circuito, então ele desliga e após um determinado tempo ele religa. Se ainda continuar essa corrente, ele desliga novamente. E eu vou mostrar que depois tem um certo sequenciamento de religamentos para ele testar se a rede realmente está funcionando. Os contatos são mantidos abertos durante determinado tempo, chamado tempo de religamento, após o qual se fecham automaticamente para reenergização da linha. Se com o fechamento dos contatos a corrente de falta persistir, a sequência abertura-fechamento é repetida até 3 vezes consecutivas. E após a quarta abertura, os contatos ficam abertos e travados. O novo fechamento só poderá ser manual. Então o que acontece? Vou logo para cá para o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico aqui? Aqui é o início, né? Nós temos aqui a corrente nominal fluindo normalmente e esse parâmetro aqui é justamente quando inicia a falta, né, o curto-circuito. Então há um aumento da corrente nominal, devido ao curto-circuito aumenta o nível de corrente. Então nesse momento que ele identifica que ocorreu um curto-circuito, ele desliga a rede, né, abre o circuito para não deixar que esse curto-circuito propague. Então ele abre o circuito, espera um tempo, que é o tempo de religamento, é um tempo previamente estabelecido, programado lá na sua memória, e depois dele esperar esse tempo, ele fecha de novo o circuito. Fechou. Aí ele vai verificar, opa, o curto-circuito ainda continua. Então ele abre novamente e espera o mesmo tempo de religamento. Depois ele fecha novamente e espera um tempo maior. Tá? Então ele faz duas operações rápidas de fechado, ele fecha os contatos rapidamente 2 vezes e depois ele faz 2 operações lentas. E se o curto-circuito propagar depois de 2 operações rápidas e 2 lentas, ele realmente abre o circuito e só vai ser possível fechar o circuito manualmente. Beleza, aí pergunta, mas por que eu preciso disso se eu posso fazer isso manualmente? É esse que é o problema. Antigamente não, quando não se tem esse equipamento, quando se abre o circuito devido a um curto-circuito, para você fechar somente manualmente. Então, às vezes, demora muito para a equipe encontrar o ponto de curto-circuito e fechar. E, às vezes, demora meia hora, 1 hora, 15 minutos, 30 minutos para a equipe chegar. Com o religador, não. Ele identifica, o curto-circuito abre, espera que aquele curto-circuito seja sanado por outro sistema de proteção. Se ele fechar e ainda identificar que esse curto-circuito existe, ele vai fazer essa sequência, 2 rápidas e 2 lentas. Se após essa sequência de dois fechamentos rápidos e aberturas rápidas e 2 fechamentos lentos, ele identificar ainda que existe curto-circuito, ele desliga, ele abre totalmente o circuito e só vai ser possível fechar manualmente.
justamente por uma questão de segurança, para verificar se não houve, se já foi sanado o problema, se já foi combatido esse curto-circuito. Então o religador tem uma função muito importante na otimização da energia elétrica, do fornecimento, porque durante uma falta, né, o desligamento da energia, ele faz esse ajuste e ele faz voltar a energia se não tiver um curto-circuito de maneira muito mais rápida do que se a equipe de operação da concessionária fosse lá e fazer o religamento das chaves seccionadoras. Então, aí é importante a importância dos religadores. Existe religador em subestação? Pessoal, eu não vi ainda religador em subestação de 13.8. Eu não vi. Porém, existem estudos de se utilizar esses religadores no futuro, tá? Justamente no local de se utilizar disjuntor de média tensão. Por quê? Porque no consumidor, se ele identificar que houve um curto, ele vai desligar. Porém, ele pode fazer o religamento automático sem precisar de uma intervenção. Porém, isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes, esse religamento automático tem que ser dentro de uma filosofia de segurança para avaliar se existe ou não pessoas operando essa instalação elétrica. Porque quando eu faço desligamento por um curto-circuito, tem que verificar o que aconteceu. E se eu religar sem ter uma lógica, posso ter algum problema de até causar uma morte. Então, existem estudos de utilizar religadores no lugar de disjuntores de média tensão, até porque o religador ele já tem o próprio relé microprocessado, que faz toda essa análise, né, o multimedidor. Então, é capaz de daqui a algum tempo já se utilizar isso em média tensão. Se já utiliza, eu não sei, tá? Eu vi numa revista técnica esse assunto, eu achei interessante, mas até então ainda não vi isso se popularizar, tá? Então, qualquer coisa é só perguntar para as concessionárias que elas devem falar se existe essa possibilidade ou não. Então, vou finalizar essa aula aqui sobre religadores, a gente volta a falar um pouquinho de mufla e posteriormente já vai para o nosso próximo capítulo. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!